Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa que nós estamos vendo aí o seu interior. E estou fazendo esses vídeos com o objetivo de passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Os vídeos que eu tenho feito são rápidos e o meu objetivo é chamar a sua atenção, despertar a sua curiosidade para a doutrina dos espíritos. Nós estamos fazendo um estudo, uma avaliação assim bastante superficial do Livro dos Espíritos. E estamos aqui, olha, na segunda parte, no Mundo dos Espíritos, no capítulo 3, Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual. Na pergunta 149 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o que acontece com a alma logo após a morte. Então, o que acontece com a gente? É a única certeza que nós temos na vida, não é mesmo, meus irmãos? Todos nós vamos morrer um dia. É a única certeza que nós temos. E ninguém se prepara para esta viagem, o que é muito interessante. Eu conheço tantas pessoas que são extremamente organizadas. Vão fazer as suas viagens, organizam a viagem inteira, detalhe por detalhe, hora por hora da viagem. Mas nunca pensaram na grande viagem que todos nós teremos que fazer, que é a morte ou a desencarnação, como nós chamamos na doutrina dos espíritos. O que acontece depois? Então, vamos ver o que acontece depois. Eu trouxe essa história aqui de Luísa. Essa história eu tirei aqui deste livro aqui. Ali. O Vale dos Espíritas. Esse livro é muito interessante porque ele traz várias histórias sobre companheiros espíritas, trabalhadores de casa espírita, dirigentes, doutrinadores, médiums, né? Que tiveram uma vida intensa dentro da religião e depois, com o desencarne, muitos tiveram uma grande surpresa. E neste livro eles relatam a existência de uma região que eles denominam de o Vale dos Espíritas. E nesse vale existe uma cidade que se chama, que eles chamam, a Cidade dos Lordes. Então, durante a história, nós vamos comentar sobre eles. Luísa, ela é filha de usineiros, lá do Nordeste. Luísa nasceu e cresceu dentro da riqueza. Foi educada com tudo o que o dinheiro pode oferecer. Tinha tudo o que queria e, em decorrência disso, mimada ao extremo. Luísa tinha 3 irmãos e a família toda era católica, sabe? Na família, eles tinham o costume de ajudar aos empregados da empresa. Eles tinham uma empresa muito grande, né, uma usina de açúcar, né? E, e Luísa costumava acompanhar os pais nesses atos de ajuda e de auxílio. Luísa estudou no Rio de Janeiro e depois foi para fora do Brasil para continuar os seus estudos. E aperfeiçoou-se na área de exportação, comércio e exportação, justamente por causa da empresa que tinham. Luísa se achava muito inteligente. Ela era vaidosa, era uma mulher, era uma moça bonita, orgulhosa e sempre tinha razão. Não adiantava discutir com ela, ela sempre tinha razão. Mas também tinha um problema, estava sempre reclamando, reclamando de tudo e de todos. Ao seu ver, tudo estava errado. E ela quem estava com a razão e quem iria arrumar tudo.
Bom, o tempo foi passando. Com a indicação de uma amiga, Luísa passou a frequentar um centro espírita, mas ela era católica. E dentro do espiritismo, ela começou a se interessar. Ela achava interessante os conceitos espíritas. Começou a ler livros espíritas e começou a gostar cada vez mais, porque ela via que existia lógica naquilo que a doutrina oferece. O tempo foi passando, Luísa casou-se, teve 3 filhos. O tempo continuava passando, seus pais envelheceram e morreram. Os negócios começaram a apertar. Luísa tinha uma função importante dentro da empresa. Ela era quem fazia os negócios de exportação. E, em decorrência disso, ela tinha um prolabore muito bom. E a sua vida era uma vida de conforto, de luxo. Mas, com o passar do tempo, 3 irmãos, todos eles trabalhando na empresa, os lucros caíram e as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis. Como Luísa era muito bem casada e o seu marido ganhava muito bem, os irmãos então pediram para que ela se afastasse da empresa, para que eles pudessem viver dela, da empresa. Luísa aceitou a condição dos 3 irmãos, mas assim certa revolta, né? E essa nova situação fez com que ela entrasse em contato com sentimentos que normalmente ela não havia entrado ainda. Raiva, revolta, estresse, passou a ter insônia, noites e noites em claro, em decorrência dessa raiva toda, de ter que sair da empresa e começar a se dedicar como uma simples dona de casa. Ela costumava lembrar que os pais católicos mandavam fazer missas dentro da fazenda e o objetivo era ter a proteção divina. E naquela época costumava dar certo. Então, ela dentro da casa espírita, ela sempre colocava o nome da família toda nos livros de irradiação, como nós costumamos fazer, não é mesmo? Mas as coisas não estavam dando muito certo e ela se questionava por que não dava certo, por que ela não estava sendo atendida naquelas coisas que ela estava pedindo. Isso é muito comum para nós espíritas, né? Nós acharmos que por sermos espíritas, né, por estarmos trabalhando dentro de uma casa espírita, basta pedir que as coisas irão acontecer. Mas não é assim. Cada um de nós temos um trajeto, uma jornada. Cada um de nós, antes de nascer, fez uma avaliação, fez pedidos, contraiu, vamos assim, não débitos nem dívidas, mas responsabilidades, né? Nós nos comprometemos a fazer isso, a fazer aquilo, assumimos tarefas, né? Nós chamamos isso de plano reencarnatório. E daí, aqui, quando estamos encarnados, quando estamos aqui na matéria, claro, esquecemos de tudo isso. A imersão no corpo material nos traz o esquecimento do nosso passado. E daí passamos a viver aqui na matéria, e muitos pensando que a vida real é aqui. E esquecemos que somos seres espirituais. Esquecemos que estamos aqui na matéria por um determinado tempo, como se fosse um estágio, e que é muito rápido, e que logo, logo voltaremos à nossa pátria espiritual. Pois é. Então, Luísa começou a questionar a sua fé, começou a questionar a respeito da justiça divina e passou um tempo assim meio pouco perturbada e em decorrência dessa perturbação ela passou a comer demais e foi engordando, em decorrência da gordura, teve problemas de vesícula, com pedras na vesícula, teve que ser submetido à cirurgia. E na época da história não existia vídeo, não, era abrir mesmo o paciente.
E ela quase morreu na cirurgia da vesícula, que é uma cirurgia muito grande, o corte é imenso, né, para chegar lá. Como ela quase morreu, Luísa acabou se afundando mais na doutrina, assumindo mais responsabilidades, mais coisas para fazer. Com 10 anos de atividade dentro da casa espírita, ela era quem organizava as atividades sociais na sua casa, ela participava do mediúnico na parte de doutrinação, ela era quem fazia palestras, quem passava conhecimento para as pessoas, ela tinha uma atividade muito grande. Porém, a idade foi chegando, as coisas foram piorando e veio o diabetes, e veio a hipertensão arterial, e veio o reumatismo. Luísa teve que se afastar da grande maioria das atividades por causa que o corpo não aguentava tudo isto. Luísa tinha um certo probleminha. Ela gostava de passar os conhecimentos para as pessoas. Tinha grande conhecimento. Falava muito sobre reforma íntima, como todos nós que trabalhamos dentro da casa espírita fazemos. Falamos para as pessoas a respeito da reforma íntima, da reformulação dos valores, de valorizarmos menos as coisas da matéria, passarmos a valorizar mais as coisas verdadeiras, que são as coisas do espírito. Nos dedicarmos mais a nos conhecermos, nos dedicarmos mais a combater os problemas da nossa personalidade, o egoísmo, o orgulho. Pois é, muitos de nós não pensamos. Falamos, mas não pensamos. Luísa também foi assim. Ela tinha consciência que ela deveria pensar um pouco mais nela, ser um pouco mais humilde. Mas ela sempre deixava vou fazer isso depois. Na realidade, Luísa era uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa avó, tentava resolver o problema da família toda, às vezes até interferia demais, porque era muito ativa, dinâmica, pensava rápido, né? Era muito inteligente e, de certa forma, controladora, né? Isso até é um problema das mães, né? Porque como eu tenho que cuidar tanto dos filhos, de repente, até mesmo sem perceber, está a controlar a vida de todos. E às vezes até quando já estão mais velhos. Pois é, a Luísa era assim, né? Ela controlava a vida de todo mundo. E ela, nos raros momentos em que ela parava para pensar nela, ela reconhecia esses problemas. Reconhecia que tinha que ser um pouco mais tolerante, reconhecia que teria que ser um pouco mais humilde, mas sempre dizia assim, depois eu vou pensar nisso. Só que a vida foi passando e ela, aos 69 anos, acabou desencarnando. E aí que começou o problema. Já na espiritualidade, Luísa passou, como todos nós passamos, por aqueles momentos de perturbação, tão bem descrito no Livro dos Espíritos. São momentos em que nós não estamos bem conscientes. Seria como se estivéssemos acordando de manhã, depois de uma noite dormida, assim, de um sono pesado, em que nós abrimos os olhos e não sabemos onde estamos, que horas são, o que tem que fazer, e leva alguns instantes nessa sonolência, até que a gente assuma realmente que a lucidez venha e nós passamos a nos lembrar das coisas do dia a dia. Pois então, estes momentos de perturbação, logo após a desencarnação, a morte do corpo físico, eles são exatamente assim. O espírito fica desta maneira. E este período de perturbação depende de cada espírito. Depende do seu grau de instrução, do quanto ele sabe, depende do seu grau de evolução espiritual, né? Tem essas duas variáveis. Mas então, Luísa estava assim meio perturbada, né? E ela via ao seu redor espíritos perturbados, sofredores, alguns com aspecto, com faces, com olhar alienado, desesperados, alguns gritando, outros chorando, muitos verdadeiros farrapos,
Alguns que ela viu, ela até conheceu da casa espírita. E quando ela tinha assim, alguns momentos de um pouco mais de lucidez, ela se percebia andando, sem um rumo, apenas andando. O tempo foi passando, ela foi recuperando um pouquinho mais a sua lucidez e recusou-se a pedir ajuda, acostumada que estava durante toda a sua encarnação, a resolver todos os problemas da sua maneira e a resolvê-los realmente, porque ela tinha essa capacidade. Ela optou em resolver, não pedir ajuda para ninguém. Tá aí, né? Um pontinho de orgulho. Assim, não vou pedir ajuda, eu posso resolver isto, né? Então, ficou ali. Esqueceu de fazer uma oração, esqueceu que temos um Pai, um Criador, esqueceu dos amigos espirituais da casa espírita, esqueceu-se que Jesus, o nosso irmão maior, sempre está pertinho de nós. Somos nós que nos afastamos dele. E continuou, ficou assim, vagando pelas regiões do umbral. Umbral, essa região que a doutrina explica, é uma região onde os espíritos sofredores ficam, né? E perambulando para cá, perambulando para lá, acabou que foi resgatada por uma equipe de socorristas, mas não socorristas da casa espírita de onde ela trabalhava. Eram socorristas de uma cidade chamada a Cidade dos Lordes, que era uma cidade que existia aí nessa região onde ela estava, nessa região umbralina, chamada o Vale dos Espíritas. E o nome diz tudo, né? Era uma região aonde espíritas desencarnados eram atraídos. Porque essa é a grande realidade, meus irmãos. Quando desencarnamos, nós podemos ser, pela lei das sintonias, atraídos, ou melhor, nós seremos atraídos para uma região da espiritualidade, que não precisa ser necessariamente o umbral, porque vai depender de cada um de nós, dos nossos merecimentos, né? Mas nós seremos atraídos para uma região aonde lá habitarão espíritos que pensam, que sentem igual a nós. Por isso que nós iremos para lá, pela lei das sintonias. Semelhante atrai semelhante. Então, Luísa foi resgatada por esses espíritos que a levaram para a Cidade dos Lordes e lá os dirigentes da cidade logo perceberam que ela estava nesse estado de perturbação, quase que em um choque emocional em decorrente da desencarnação, e se aproveitaram disso, né? Fizeram um tratamento psicológico, ou seja, uma quase lavagem cerebral, e com o objetivo de aproveitar a inteligência, a capacidade de trabalho de Luísa e a colocaram em diversas atividades dessa Cidade dos Lordes, né? O tempo foi passando e Luísa lentamente foi recuperando a sua lucidez. E um belo dia, já completamente recuperada, ela percebeu onde estava. Ela percebeu que aquela cidade, a Cidade dos Lordes, não era diferente às cidades aqui da matéria. Lá, todos os nossos vícios estavam presentes. Então, naquela cidade, ela via violência, ela via deturpação moral, ela via sensualidade, ela via mentiras, ela via corrupção, e ela não gostou de nada daquilo. Porque, afinal de contas, Luísa não era uma pessoa má. Ela nunca havia prejudicado ninguém. Ela era uma controladora. Ela era uma pessoa muito bem esclarecida, muito culta, mas que não tinha trabalhado com mais carinho a respeito das suas próprias emoções, não é mesmo? Mas má ela não era. Ela se reconhecia agora orgulhosa, vaidosa, arrogante, né? Mas má de jeito nenhum. Então, como Luísa não estava se sentindo bem no ambiente onde estava, ela deixou a cidade e foi vagar pelo umbral.
E daí as coisas ficaram difíceis, porque na cidade, ruim ou não, ela tinha uma certa proteção, né? Agora, fora da cidade, ela se deparou com entidades desesperadas, perturbadas, enlouquecidas, tristes, raivosas, entorpecidas, espíritos sofredores, não é mesmo? E, de repente, passou a sentir saudades da sua casa, saudade dos seus filhos, saudades do seu marido. E, como no mundo espiritual, tudo que nós pensamos e desejamos acaba por acontecer, pensou tanto na sua família que foi atraída. E quando ela percebeu, estava dentro da sua casa. E este dia era o aniversário do seu marido. Obra do acaso? Será? Será que foi obra do acaso ela sentir saudades e ser atraída para dentro do seu lar, ex-lar, exatamente no dia do aniversário do seu companheiro, onde toda a família estava reunida? Não, não foi não. Não foi, meus irmãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Criador que cuida de nós o tempo todo, né? E estava ali o dedinho do nosso Senhor, o dedinho do nosso Pai, colocando Luísa nos prumos, no rumo, para que ela pudesse se recuperar dentro do seu lar. Quando ela viu toda a família reunida, né? Seu coração se encheu de alegria, mas um dos filhos sentiu a sua presença. Sentiu aquela presença forte, veio a lembrança, se sentiu até um pouco emocionado, logo compreendeu que a sua mãe deveria estar presente para ele estar sentindo tanta coisa. E como a família toda estava presente, aniversário do pai, aí um motivo a mais dele ter certeza de que a mãe estava presente. Comentou com a família toda, todos se emocionaram e todos se deram as mãos e fizeram uma oração para o nosso pai, uma oração para sua mãe, pedindo ajuda, auxílio, agradecendo por tudo que ela tinha feito, porque ela foi a mãe, né? Ela foi o início de todo aquele núcleo. E ela, naquele momento, aquela oração tão bonita, sensibilizou-se, se sentiu tão emocionada, caiu de joelhos e pela primeira vez desde que havia desencarnado, conversou com o Pai, conversou com o nosso Senhor, agradeceu por tudo, se desculpou pelos momentos de ingratidão, de insensatez e pediu pelo auxílio. E imediatamente, os companheiros que estavam do lado dela, aguardando só este momento, se fizeram visíveis e a levaram. Luísa foi socorrida, foi levada para uma colônia bem próxima à crosta terrestre, onde o ambiente já completamente diferente da cidade dos Lordes. E lá ela está até agora, atualmente, em tratamento. A história do livro vai até aí, nós não temos a continuidade. Mas é uma história muito bonita que nos faz pensar realmente, nos faz pensar na nossa vida, nos faz refletir, nos faz questionar, questionamentos, não é mesmo? O que é que acontece com a alma logo após a morte? Os espíritos responderam para Kardec. Volta a ser um espírito, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados, que havia deixado temporariamente ao renascer na Terra. Então, nós somos seres espirituais, filhos de um ser espiritual, a inteligência suprema do universo, o Criador de tudo e de todos, que nós denominamos Deus. Nós somos filhos de Deus. Trazemos dentro de nós as sementes de tudo o que é de bom, já que Deus é a perfeição. Deus é a bondade, o amor, a sinceridade infinita. Nós somos filhos de Deus e temos esta herança, trazemos essas sementes. E o objetivo da vida que Deus nos deu é nós crescermos espiritualmente,
para podermos cada vez mais compreendê-lo e nos aproximarmos do Pai. Né? Na pergunta 150, Kardec questiona: após a morte, a alma conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Nós somos espíritos, nós somos indivíduos, nós somos únicos e nós somos eternos. Nós, os espíritos, somos eternos. O corpo, este corpo, não. Este corpo vai morrer um dia. Mas eu, o espírito, eu sou eterno, viverei para sempre. Reencarnarei em outro espírito, continuarei a minha jornada de crescimento, continuarei a minha jornada de ensinamentos, de aprendizados. Na pergunta 150A, como a alma pode ter certeza da sua individualidade se após a morte ela não possui mais o seu corpo físico? Ou seja, depois que eu morro, como é que eu sei que eu sou um indivíduo se o meu corpo morreu? Ela, a alma ou espírito, então, ela possui o seu perispírito, formado pelo fluido ou energia que lhe é próprio, retirado da atmosfera do seu planeta e que possui a aparência da sua última encarnação. Nós já fizemos 2 ou 3 vídeos a respeito do perispírito, então eu convido os irmãos a ir lá no vídeo, agora não me lembro, acho que é 7, 8, onde nós falamos do perispírito, que é o revestimento, o corpo do espírito. Então, perispírito é matéria, é um corpo que o espírito usa para poder agir na matéria. Tá? Na pergunta 150b, a alma leva consigo alguma coisa deste mundo? Leva apenas a lembrança da sua última encarnação e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança será boa ou ruim de acordo com o que tenha feito durante a vida. Pois é. Então, não adianta muito nós nos preocuparmos em adquirirmos riquezas, posses, poderes. Vai ficar tudo aqui. Não vamos levar nada. Em compensação, tudo que aprendermos, nós levaremos. Levaremos e nos fará muito bem. O que pensar da opinião daqueles que dizem que após a morte a alma retorna ao todo do universo? Pergunta 151. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estamos numa assembleia, somos partes integrantes dela, mas nem por isso perdemos a nossa individualidade. Voltamos à espiritualidade, ao mundo dos espíritos, mas seremos indivíduos. A morte não opera milagres. Se por acaso eu morresse agora, eu iria me sentir exatamente do jeito que eu estou agora. Dr. Marlos, 62 anos de idade, tudo o que eu aprendi, igual. Eu não vou virar anjo, tampouco demônio, porque o meu corpo morreu. Levarei comigo as coisas que eu aprendi, boas ou ruins. E vou habitar um lugar de acordo com o meu merecimento. Tive uma vida produtiva, uma vida boa, uma vida construtiva, irei habitar um lugar agradável. Tive uma vida onde eu destruí, onde eu menti, onde eu destruí sonhos, famílias. Irei habitar um lugar onde existirão almas, espíritos iguais a mim. O lugar ruim. Na pergunta 152, que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Nas comunicações que recebem. Frequentemente uma voz fala aos encarnados e revela a existência de um ser que está fora dele. A comunicação dos espíritos sempre existiu. Os conceitos da doutrina espírita sempre existiram.
O Espiritismo apenas organizou e trouxe este conhecimento para nós. Antes do Espiritismo era conhecida como a doutrina secreta. E as pessoas que tinham esse conhecimento eram chamados de os iniciados. Mas eles tinham o conhecimento da vida espiritual. Kardec, com ao auxílio, a ajuda dos espíritos, com a organização dos espíritos, organizou toda a doutrina e nos entregou. Então hoje nós temos acesso a todos esses conhecimentos. E esses conhecimentos tornaram a nossa vida muito mais leve, muito mais tranquila, porque hoje nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde iremos, o que acontece depois da morte. E isso nos traz mais sossego, mais tranquilidade. Porque aquele sentimento de que morreu e tudo acabou, aquele medo de deixar de existir, esse medo acabou-se, não é mesmo? Na pergunta 153, em que sentido devemos entender a vida eterna? A vida do espírito, que é eterna. Quando o corpo físico morre, a alma retorna ao mundo espiritual, ou seja, a vida eterna. Não é uma tranquilidade a gente saber disso? É lógico que muitos ainda têm medo da morte, porque não sabem direito como isso acontece. Nós já esquecemos como é que nós morremos as outras vezes. Nós esquecemos das vidas anteriores, mas nós já morremos outras vezes, né? Em outros corpos, em outras encarnações. Meus irmãos, para nós chegarmos aonde nós estamos hoje, nós já reencarnamos centenas e centenas e centenas de vezes. Não foi do dia para a noite que nós chegamos aonde estamos hoje, não é mesmo? Só que nós não nos lembramos de nada disso. Então temos medo dessa passagem. Muitos têm, né? O medo da passagem, mas que traz um alento, uma tranquilidade toda especial saber que somos eternos. Isso traz. Esse medo desaparece. Os espíritos puros, por já terem atingido a perfeição, não precisam mais reencarnar e não têm mais provas a suportar. Não seria mais correto chamar vida eterna a vida desses espíritos? E a resposta? Isso não é vida eterna, e sim felicidade eterna. Que beleza! Não precisar reencarnar na matéria. Sabe, é uma condição muito diferente da nossa e que nós chegaremos lá. Está ali, ali na esquina. O problema é chegar ali na esquina. São muitos passos, são muitos degraus. Esses degraus exigem muito de nós, exigem dedicação da nossa parte. Nós nos melhorarmos, abandonarmos o homem velho, aquele homem que tinha cobiças, ciúmes, invejas, aquele homem que roubava, que mentia, que era infiel, que não era sincero. Isso dá trabalho, essa mudança dá trabalho. Isto é reforma íntima e que nós devemos nos dedicar ao máximo e que precisa muita coragem, porque primeiro temos que reconhecer que somos assim e depois lutar para nós nos melhorarmos. Não deixa de ser um exercício de humildade. Reconhecermos que somos falhos, né, que falhamos, reconhecer que somos espíritos inferiores e lutarmos para nos melhorarmos. É uma grande jornada, mas vale a pena. Em que sentido devemos entender a vida eterna? Já vimos. A 153, já vimos e acabamos. Então, está aí. O que nós tínhamos que dizer hoje está aí. Espero que tenha sido do agrado, que vocês tenham gostado e que realmente tenha despertado a sua curiosidade a ir ao Livro dos Espíritos e ler as demais perguntas, porque, como eu falei, é superficial. E lá ver as outras perguntas, as outras respostas, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais. Eu tenho certeza absoluta que isso vai te fazer bem. Então, um grande abraço a todos vocês, muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia em seus corações. Sejam felizes, lutem para serem felizes. Até o próximo vídeo.